Hoje nós estamos chegando em mais uma aula de teologia. Estamos falando sobre a ética cristã, tá bom? Você que está aqui na sala de aula, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão online esperando aí começar a aula. Hoje é a nossa lição de número 1, a aula de número 5. Lição número 1, a aula número 5. Por que lição 1? A lição 1 do livro. Mas a aula é a aula de número 5, tá? É ética social cristã. Você abre aí na página 26 do teu manual aí. Você que não tem teu manual, conversa com a gente providencia para você e está estudando de forma oficial, tá? Curso reconhecido pelas convenções para consagração de obreiros, etc e etc. Então hoje a gente chegou nesse ponto, a ética social cristã. Falamos já sobre a origem da ética, falamos sobre a importância da ética, a ética na filosofia, a ética grega, a ética chinesa, a ética cristã medieval, as várias categorias de ética, a ética social e agora a ética social cristã. Sempre lembrando que ética é sempre o estudo que traz a forma de nós lidarmos com o nosso próximo. Isso é ética, tá bom, gente? Sempre que a gente for fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que pensar sempre, a primeira coisa que temos que pensar isso é bom, eu como cristão, é bom eu ter essa atitude? Em qualquer área. Por exemplo, tem cristão que ele não tem ética nenhuma para vender as coisas. Estou dando um exemplo aqui, eu vejo muito disso. Ele não tem ética para vender as coisas. Ele compra um copo d'água por R$1, a hora que ele vai vender esse copo d'água, ele quer vender por 10. Mas ele pagou 1, mas ele quer 9 de lucro. Isso não é ética. Ah, mas fulano faz isso, mas Beltrano faz, negócios é negócios, tudo bem, tudo isso. Mas está faltando ética. Beleza, pessoal? Olha só. A ética social cristã, ou seja, a forma de lidar com as pessoas com um prisma dentro do cristianismo. O que é um prisma dentro do cristianismo? Um prisma dentro do cristianismo é um prisma onde aquilo que está na Bíblia, tanto ensinado por Jesus como pelos apóstolos, dentro do Novo Testamento, é a diretriz, é o ponto-chave para a gente viver, para a gente caminhar e para a gente trabalhar com o próximo. Isso é a ética social cristã. Tudo bem, gente? A ética social cristã é a área da teologia, é a área da ética prática, que analisa que todas as atitudes têm um norte. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, são eles que trazem as diretrizes para que nós possamos tratar com o próximo. Isso é ética cristã. Tá bom, gente? Prestem bem atenção aí, tá? Quando a gente fala, para não ter que ficar sendo repetitivo e aí gasta muito tempo da aula. Você também que está online aí, presta atenção, tá? Pessoal, então o que acontece? Essa ética social cristã, ela vai determinar a conduta ideal de nós cristãos na sociedade, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Afinal de contas, pessoal, nós estamos mais fora da igreja do que dentro da igreja, a não ser os ativistas religiosos, né? O que é ativista religioso? Ativista religioso é aquela pessoa que ela está na igreja de domingo a domingo, é de manhã, de tarde, de noite, ela só sabe ficar enfiada dentro da igreja. Ela não tem vida social, ela não tem vida familiar, ela não tem vida com os filhos, marido e esposa, não tem vida com os parentes, não tem vida com os amigos, é só igreja, como se isso fosse tornar ela mais santa.
E não fazer isso, fosse tornar ela menos santa. Pessoal, a santidade vem através da habitação do Espírito Santo em nós. E não pelo fato de quantas vezes e por quantas horas você está no culto. No culto na igreja. Tudo bem? Grava uma coisa que eu vou falar para vocês. Ir para a igreja nem sempre é fazer a obra de Deus. Eu vejo um monte de missionária por aí vai na igreja dizer que o marido está endemoniado porque não quer que ela vá para a igreja. É lógico. A mulher, ela não faz comida, deixa a roupa claro que o marido também pode fazer essas coisas, tá? Mas eu estou falando de caso extremo. A mulher não ajuda o esposo, ela não deixa nem a comida pronta para ele, os filhos não nem tomaram banho, mas ela pega a bibliazinha dela, bota debaixo do braço, eu vou para o culto da missão, é só missionária. A primeira missão é na sua casa. A primeira missão minha é na minha casa. A Bíblia diz que quem casa cuida das coisas do casal, depois das coisas do Senhor. O que é as coisas do casal? Marido, esposa, filhos, trabalho, mantimento, suprimento. Tudo isso no âmbito familiar. Aí depois vem a obra de Deus. Mas irmão, com isso eu não estou deixando Deus de lado? Não. A primeira coisa na sua vida é Deus. A segunda coisa na sua vida é a sua família. Terceiro, o trabalho. E o quarto, a obra de Deus. A obra de Deus não necessariamente significa Deus. Porque se você não tiver trabalho, como é que você vai ser obreiro? Se a maioria das igrejas cobra dízimo. Se você não trabalha, você vai pagar seu dízimo como? O dízimo do Novo Testamento e o dízimo antes da lei de Moisés é um dízimo voluntário, tá? Mas o dízimo na lei de Moisés, ele era obrigatório para sustentar os levitas. E nas igrejas, na maioria, também é obrigatório porque o povo não conhece o Novo Testamento. Tudo bem? Posto isso, você precisa trabalhar para você ser dizimista, senão nem pregar você prega na igreja. Vai ter um trabalho com o ciclo de oração, tem que gastar com roupa, tem que gastar com cor de vestido, não é? E se você não trabalhar, como é que você vai ter essas coisas? Porque alguém vai vir dar para você? Difícil. Aí fim de semana, aquela rodinha da pizza. Você não trabalha, sabe o que vão fazer? Vão te deixar de lado. O irmão não, o irmão é um duro, o irmão nunca ajuda, vamos só nós. Infelizmente, acontecem essas coisas na igreja. A igreja não é um lugar onde está todo mundo com uma auréola aqui e todo mundo é santo 100% e todo mundo é perfeito. A igreja é muito parecida com a sociedade fora da igreja. A diferença é que está dentro da igreja e supostamente buscando melhorar, buscando perdão dos pecados e se arrependendo daquilo que faz de mal, supostamente, porque não é isso que nós vemos muitas vezes. As pessoas erram, falham e continuam errando e falhando e acha que a vida cristã é só ela com Deus, mas e ela com as outras pessoas? E ela com os irmãos da igreja? Tudo bem, pessoal? Então, a ética cristã, ela vai ensinar todo esse tipo de coisa para nós. Beleza até aqui? Porque que acontece? O primeiro tópico que está aqui no livro, a verdadeira humanidade e a ética. Mas a ética é o que? É que nós vamos ver agora. Porque a verdadeira humanidade, ela exige que nós ajamos com ética. Se você não agir com ética, já entendemos o que é agir com ética, né? É você fazer sempre as coisas mais corretas possível para não prejudicar o seu irmão. Isso é ética. Tudo bem? Então, o desígnio do evangelho é exatamente isso, pessoal. É que os homens venham ser transformados segundo a imagem moral e espiritual de Jesus Cristo.
Ou seja, ser cristão é ser parecido com Jesus, ter as obras parecidas com aquelas que Jesus fazia. Então, se Jesus, uma coisa que temos que ter em mente é, o que Jesus faria no meu lugar? Qual atitude Jesus tomaria no meu lugar nessa causa? Se por um acaso vir na tua mente que Jesus não faria tal coisa, melhor você não fazer, melhor eu não fazer. Tudo bem? Porque Jesus, ele é quem? O Filho de Deus. A palavra Filho de Deus, a palavra unigênito, significa o único que é igual ao Pai, o único da mesma espécie do Pai. Tudo bem? Eu vou ler um texto aqui na Bíblia para vocês acompanharem, tá? É Romanos 8 e 29 e 2 Coríntios 13 e 18. Eu vou ler 2 Coríntios 13 e 18, tá? Romanos 8 e 29 vai entrar em predestinação e um monte de assunto que eu não quero entrar nisso aqui hoje. 2 Coríntios 3 e 18. Eu vou ler, vocês só acompanham, tá? Pode só acompanhar. Escuta o que está escrito. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, pessoal, para a igreja de Coríntios? Mas todos nós com o rosto descoberto, ou seja, a revelação de Deus para nós, ela é nítida, o rosto agora está descoberto, desnudo, patente, nós conseguimos entender o Evangelho da graça. O mundo não consegue entender o Evangelho, mas a igreja entende o Evangelho, porque o Espírito Santo habita na igreja, é isso que ele está dizendo. Amém, gente? Refletindo como um espelho a glória do Senhor, ou seja, nós refletimos ou deveríamos refletir a glória de Deus aos homens através da nossa forma de viver. Estão entendendo, gente? E somos transformados, ou seja, aquele que serve a Deus, ele a cada dia transformado. A cada dia ele melhora, cada dia ele está mais parecido com Jesus. Todos os dias tem transformação, todo dia é novidade de vida, através da palavra de Deus. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E sabe quem é que faz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Amém. Os irmãos vão aguentando aí, tá? Ontem eu nem cultuei. Desde quarta-feira aí uma virose forte primeiro pegou minha esposa, depois pegou meu filho Arthur, depois pegou eu também. Tá todo mundo em casa de atestado, tá todo mundo parado, tá todo mundo contando lá os dias do atestado. Pegou forte. Eu mesmo só vim porque eu falto só em caso extremo. Eu só vim mesmo porque o curso é pago, né? E vocês vêm para a escola e tudo mais, e a gente já não teve aula semana passada, então hoje a gente acaba tendo. Paz do Senhor, irmã Sônia. Agora, resumindo tudo isso, pessoal, Cristo, ele é o homem ideal. Serva de Deus, estamos na ética social cristã, tá? Página 26 aí é o princípio do material. Os irmãos que chegaram agora, acompanha lá. Por que Cristo é o homem ideal, gente? Porque Cristo é o homem que venceu o pecado. Cristo é o homem que não cedeu à tentação. Alguém pode perguntar: Jesus não pecou porque ele venceu a tentação? Ou Jesus não pecou porque ele não sentiu vontade de pecar? É uma dúvida. Nós sabemos que Jesus não pecou. Sim ou não? Sim. Mas por que ele não pecou? Porque ele obedeceu, eu sabia que tinha que passar por aqui. Ele obedeceu em tudo à vontade de Deus. Boa resposta, serva de Deus. É isso aí. Jesus ele não pecou porque em tudo ele era obediente a Deus. Só que aí surge uma pergunta: será que Jesus sentiu vontade de pecar? O que vocês acham? O que você na live aí acha? O que vocês acham, gente? Isso aqui é muito discutido na cristologia, tá?
O que vocês acham? Jesus, ele não pecou por quê? Que ele não pecou, a gente sabe, está na Bíblia. Não pecou por quê? Não sentiu vontade de pecar? Ou ele sentiu vontade, mas venceu a tentação através do Espírito Santo? O que vocês acham? Depois eu dou minha resposta. Venceu a tentação. Você acha que ele venceu a tentação? Mais alguém quer arriscar? Você do pastor. Tá bom. E a irmã acha o quê? Se ele não sentiu vontade, venceu a tentação. Ele não pecou, isso a gente sabe, mas ele não pecou por quê? Porque ele venceu a tentação ou porque ele não tinha vontade de pecar? Isso é interessante, né? É interessante, né? Que a gente nunca parou de pensar. O que acontece, pessoal? Ó, vamos lá, vamos trabalhar esse textinho aqui que é legal. Jesus, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pegou a palavra, não foi? Palavra eterna. João vai falar que é o Logos, o verbo vivo que transmite vida. Dentro da cultura grega tem vários significados a palavra Logos. Uma delas é a vida em si mesma. É o órgão transmissor de vida, é o Logos. Então é o Cristo, o Logos. O Espírito Santo pegou a palavra, o Logos, colocou no ventre de Maria. Aí o ventre de Maria desenvolveu o corpo físico de Jesus. Então Jesus, primeiro, ele não foi gerado como os homens naturais são gerados. Só que não é por isso que ele não teria vontade de pecar. Adão, antropologia, Adão foi o primeiro homem, segundo a Bíblia. Tem umas teorias pré-Adão e Caim, mas é tudo conversa furada. Paulo falou que Adão foi o primeiro homem. Aí, pessoal, Adão, quando foi feito, o próprio Deus soprou de si o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então, partindo desse lado, o Adão também não deveria pecar, porque Adão também era perfeito. Dentro disso, o próprio querubim caído, o nosso adversário, o diabo, o Satanás, o anjo de luz, o portador de luz, ele também foi criado perfeito como os outros anjos. E tanto ele como uma terça parte também pecou, sem haver pecado. Aí a partir daí houve o pecado e ele passou a ser o tentador dos homens. Mas resumindo aqui, o fato de ser feito santo plenamente não isentava Jesus do pecado, como não isentava Adão do pecado e nem os anjos do pecado. Por quê? Deus colocou o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio vem junto a possibilidade de desobedecer à vontade de Deus. Vocês estão começando a entender agora? Dentro disso, Jesus era 100% homem, o homem pleno, o homem perfeito, o homem do qual não foi gerado pelo pecado herdado de Adão, porque ele não tendo nascido de homem e mulher, não foi transmitido para ele, dentro do traducionismo, a ideia de pecado original. Ele não teve, porque não foi o homem com a mulher que fez ele nascer, que aí é transmitido para a alma dele o pecado dos pais. Isso é traducionismo dentro da antropologia bíblica, tá bom, gente? Jesus não teve isso. Mas, como todos os seres racionais, nascem com o dispositivo que chama potencialidade. Adão nasceu pecador? Não, mas ele nasceu com a potencialidade de pecar. Por isso que ele pecou. Tudo bem? Nós, quando nascemos, não nascemos com a potencialidade, nós já nascemos com o pecado em nós. Mas Jesus, mesmo perfeito, ele também nasceu com a potencialidade de pecar. Segura essa, hein? Só que a potencialidade de pecar que estava em Cristo não foi o suficiente para virar uma
Tentação no sentido dele ter vontade de fazer alguma coisa errada. Jesus nunca sentiu vontade de pecar. Mas essa vontade, essa possibilidade estava nele, senão ele não era homem. Senão ele seria qualquer coisa, menos homem. E Jesus não foi homem? Foi, diferente de nós, porque ele não pecou. Então ele não pecou por quê? Ele não pecou porque ele nunca sentiu vontade de pecar. Porém, tinha potencialidade nele, tanto de pecar, como de algumas vezes não querer cumprir a vontade de Deus. Vocês sabiam disso? Tinha potencialidade em Jesus em não cumprir a vontade de Deus, se assim ele o quisesse? Sim. Sabe qual é o exemplo que eu vou dar para vocês? Jesus está orando no Getsemane. Ele já sabia desde toda a eternidade tudo aquilo que ele tinha que passar. Mas quando chegou a hora de passar, lá em João 17, né, na oração do Getsemane, a minha alma angustia até a morte. O grego ali seria assim: a minha alma está ao ponto de se suicidar. É aquele trauma que Jesus passou, pensando em tudo aquilo que ele ia ocorrer, Deus virando as costas para ele quando o pecado da humanidade federalmente estivesse sobre os ombros de Jesus, porque se Deus contempla Jesus com o pecado da humanidade, ele seria fulminado, porque a santidade de Deus não suporta o pecado. Por isso, Deus meu, por que me desamparaste? Vocês estão entendendo? Só que aí, em Jesus, embora houvesse a potencialidade, que isso faz de Jesus ser humano, Jesus não tinha a vontade, não foi gerada vontade nele. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. A palavra grega para tentação de Jesus é testado, provado, e não que foi aguçada a vontade de pecar em Jesus. Ele nunca teve isso. Nós vencemos o pecado porque nós negamos a vontade de pecar. Jesus venceu o pecado porque Jesus não sentia vontade de pecar, embora potencialmente fosse possível ele desobedecer se ele quisesse. Ficou claro para vocês? Quando te perguntarem então, Jesus pecou? Não. Mas Jesus podia pecar? Podia. E por que ele não pecou? Porque ele não sentiu vontade. Ele também tinha livre-arbítrio? Também tinha livre-arbítrio. Aliás, ele tinha livre-arbítrio, né? Nós aqui não temos. Ou nós somos escravos de Cristo ou de Satanás. Depois de Adão não tem mais livre-arbítrio. Para a salvação é desse jeito. A graça de Deus, chamada de graça preveniente, ela nos capacita a despertarmos espiritual e dizer sim para o Evangelho, sim para a salvação. Tá bom, gente? Até aqui, legal? Vocês gostaram dessa? Foi boa, né? Então, pessoal, partindo desse ponto, a tarefa da ética social cristã. Pessoal, a primeira tarefa da ética social cristã é o que? É a análise das estruturas e situações e o discernimento do bem e do mal em relação a estas. Eu vou explicar para você. O cristão, ele precisa analisar a situação e ver a probabilidade dele fazer o bem, a probabilidade de fazer o mal e decidir. Ele vai fazer o bem ou ele vai fazer o mal? Porque nós pecamos duas vezes, irmãos. Nós pecamos fazendo o que não era para fazer. Isso nós pecamos. Segundo, nós pecamos quando não fazemos o que era para ser feito. Vocês veem que coisa? Pois é, assim somos nós. Pessoal, então, o primeiro tópico aqui é a revelação e a observação. Revelação, a palavra revelar significa arrancar o véu.
A palavra grega revelar é arrancar o véu, deixar exposto. Isso é revelação. Tem até a ver com Apocalipse, né? Que Apocalipse, muita gente acha que Apocalipse é mistério, mas Apocalipse não é mistério, Apocalipse é revelação. E toda semana, toda quarta-feira, a gente joga vídeo novo lá no nosso canal no YouTube sobre o Apocalipse, tá? Versículo por versículo. O negócio tá legal. Toda quarta-feira eu lanço um vídeo. Mas essa quarta não vai ter vídeo, porque ontem eu não vim pro culto, porque eu estava doentinho sem poder falar. Ainda tô, né? Mas hoje eu vim na marra. Curso é pago, a gente tem que vir, não tem jeito. E já não tivemos aula semana passada. E aí o que acontece, pessoal? Aí eu não fiz porque não teve a aula, não tem material para jogar lá, né? Mas o próximo domingo agora eu gravarei a mensagem se Jesus não voltar a arrebatar a igreja. E aí, quarta-feira que vem eu posso, aí a gente tem no YouTube. Então, revelação, algo que está exposto, e observação. Você não vai poder observar nada se primeiro não te for revelado. Sim ou não? Você chegou aqui, as luzes estavam apagadas. Como que você sabia onde estava o banco para você sentar? Depois que a luz se acendeu. Porque quando a luz se acendeu, foi revelado como é que estava o ambiente para você. Tudo bem, pessoal? Olha só. A ética social cristã avança numa dialética entre a revelação. Qual que é a maior revelação, gente? A palavra de Deus. A palavra de Deus que vem de quem? Do próprio Deus, vem de cima. E a observação e a experiência de baixo. Ou seja, a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. Nós observamos as coisas através da palavra. E através de nossa experiência do dia a dia, a gente está colocando em prática ou não. E a gente sabe se a gente está praticando ou não a palavra. Tem irmão que é meio cara de pau, né? Ele sabe que ele está errado, mas ele acha que está com a corda toda ainda. Gente, eu vou repetir. Tá na igreja 24 horas por dia, todo dia, não torna você mais santo nem mais crente. E isso não é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é cuidar da tua família e também sobrar tempo para fazer as coisas de Deus. Isso é obra de Deus. Tudo bem, gente? Eu mesmo, o dia que eu não tenho culto na minha igreja, o dia que eu não tenho aula para poder dar, vídeo para poder fazer, guitarra para poder tocar, alguma coisa nesse sentido de obra, sabe o que eu faço? E fico na minha casa sossegado com a minha esposa e com meu filho. Sabe por quê? Porque a primeira missão nossa é a nossa família, é nossa casa. A Bíblia falou que quem é casado cuida das coisas do casal e depois do Senhor. Vocês estão solteiros? Seja como eu. Não case, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida de como agradar a esposa e vice-versa. Se você é casado ou é casada aí, você só fica pegando tua bibliazinha aí, sai correndo pro culto e não dá atenção para tua família, não leva tua mulher para tomar um sorvete no shopping, não falta um culto para poder, um domingo, fazer alguma coisa diferente, você está errado. Claro que os pastores vão odiar isso aqui que eu vou dizer, irmão, domingo, nossa! Mas meu negócio é com a Bíblia, gente, não é com o pastor da igreja não, é com a Bíblia. Com o pastor da igreja é desde quando o pastor está enquadrado na palavra. E você que é pastor também, eu vou te dar um conselho. Pega a tua família e vai passear. Pega o obreiro de confiança lá da igreja. Você tem que ter um obreiro de confiança. Tem que ter um obreiro preparado. Agora, se você é fominha, só quer saber você de pregar, aí não tem obreiro preparado mesmo. Se só você prega na tua igreja, não tem obreiro preparado. Mas se você tem obreiras preparados, faz uma listinha. Como é que chama aquela planilha, né, de culto semanal? Quem dirige, quem prega, quem tira a salva, quem faz isso e aquilo. Aí sabe o que você faz, pastor? Pega a tua esposa, a tua família e vai passear. A igreja não vai acabar por causa disso não.
E eu te garanto que Deus vai usar mais do que usa você, os obreiros lá. Você vai ouvir na outra semana que foi uma bênção. Que quer a verdade? O povo não aguenta mais ouvir. Só você. Oh, tá louco também, né? Ele vai se desconverter por causa disso. Aham. Marcos Antônio, paz do Senhor, Deus te abençoe, pastor. Seja bem-vindo. Pessoal, está entendendo até aqui, gente? Sim. Amém? Tá tranquilo? Aleluia. Então, pessoal, essa coisa da ética social cristã, ela vai se cumprir como? Através da palavra de Deus que vem de cima. Só que para vir de cima tem que abrir, tá? Se você não abrir, se é aluno que está aqui, se pastores, obreiros, está na live, se você não abrir a Bíblia e não ler, não vem nada de cima não, tá? Esquece isso aí. Você abre a palavra, você lê a palavra, o Espírito Santo te revela a palavra, aí você tem essa revelação, e aí você observa, aí você vai conseguir agir de acordo com a vontade de Deus revelado na palavra. Sabe por que muita gente hoje não está convertida nos seios pentecostais? Porque o povo dá mais valor para dom do que para a palavra. Somos pentecostais, gostamos dos dons, falamos em língua, profetizamos, a gente pula no espírito, no pandeiro, no corinho de fogo, a gente recebe profecia, a gente chora no culto, a gente é arrebatado em espírito, a gente é do manto. Só que precisa ter a palavra de Deus como diretriz. Pregou Bíblia, não, você pode voar dentro da igreja, tá tudo certo. Não tem Bíblia, tá tudo errado. Tá, amém, gente? Tudo bem até aqui? Continuando então. Dentro disso, tem uma coisa chamada mística vertical e ética horizontal. Mística vertical, pastor Marco Antônio, é a sua adoração a Deus, a ligação direta. Você com o Pai, não tem intermediário. É você e Deus. A tua comunhão com o Papai vai fazer você ter ética horizontal. Aqui, ó, horizonte. Então é com as pessoas. Contato com o Papai que está no céu me faz eu ter ética com os irmãos que estão no meu horizonte. Horizonte é aqui, ó. Agora vocês estão entendendo porque um monte de igreja tem problema? Um monte de crente é problemático? Um monte de gente está pior hoje do que quando aceitou Jesus? Porque não tem comunhão com o Papai, não medita na palavra, não tem revelação para poder ter uma ética com as pessoas. E tem gente que acha que teologia não presta, hein? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pessoal, desde lá de Gênesis, quando Deus questionou Adão e Eva, Caim, e até quando Jesus questionou Pedro e os discípulos, qual que foi o questionamento de Deus para Eva? Adão, onde você está? Eu me escondi porque eu estou nu. O que você fez? Você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Então, a mulher que o Senhor me deu, ou seja, Adão não agiu com ética. E colocou a culpa em Deus. Se o Senhor não tivesse me dado ela, eu não tinha pecado. Não foi? Mesma coisa quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí um falou: tu és Jeremias. Tu és Elias. Tu és um profeta. Ou seja, eles não observavam a palavra que vinha do próprio Jesus, que depois virou a escrita, por isso não sabiam discernir quem era Jesus. Aí sabe qual foi o segredo? O Espírito Santo então revelou para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, a Bíblia não fala que nós estamos
fundamentados na doutrina dos apóstolos, né? Não é? É fundamentado nos profetas e nos apóstolos, não é isso? Você sabe qual é o fundamento? Jesus como o Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Jesus é o Cristo. A palavra Cristo significa o Messias, o Salvador, o enviado, o que é cheio do Espírito Santo. Aquele profeta que Isaías que diz que o Senhor viria cheio do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito da verdade, e tudo aquilo que está em Isaías 61 é o próprio Cristo, a revelação primaz e maior de Deus ao homem. E quando Pedro teve aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Salvador, tu és o ungido, tu és o Messias. Aí fala, Filho do Deus vivo, o único que é igual a Deus. Aí Jesus vai responder para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E te digo que tu és Pedro. A palavra grega para Pedro, a palavra ali é uma pequenina pedra. Assim como nós somos pedras no edifício do Senhor. O próprio Pedro falou disso. Te digo que tu és Pedro, uma pequenina pedra, e sobre esta pedra, que pedra? A revelação que ele teve do Espírito Santo, a rocha que é Cristo. Sobre esta pedra, que é a revelação, que é o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja. Por que edificarei? Porque a igreja não existia. Ei, você que está aí, nós aqui, a igreja não existe nos evangelhos. A igreja só vai nascer em Atos capítulo 2. O que existe nos evangelhos era os judeus remanescentes que creriam na mensagem de Cristo, que através dele a igreja seria fundada. Mas a igreja não existia, por isso Jesus falou, edificarei. Quando que a igreja foi edificada? Em Atos 2, na descida do Espírito Santo. Irmão Gabriel Ronche, Deus te abençoe, irmão. Eu sou professor de história. Olha só a revelação que Pedro teve. Quem que é Cristo? Olha aqui, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, porque o Senhor me ungiu. A palavra ungir aqui no Antigo Testamento significa aquele do qual é derramado óleo. Era uma simbologia para quem tinha o Espírito Santo. Amém, gente? Então, Isaías 61, versículo 1. Pai do seu irmão Regis, Deus abençoe. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me derramou óleo, me escolheu, derramou o Espírito Santo para preparar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Olha só, nós éramos escravos do pecado, hoje somos libertos pelo sangue de Cristo. Domingo que vem é Páscoa, não é? A Páscoa do cristão, a Páscoa do judeu é a libertação do Egito para a entrada em Canaã. A libertação da igreja é a saída do mundo para entrar na Nova Jerusalém. Aleluia! E proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Se você tem algum pecado, se você precisa de libertação nessa noite, Jesus Cristo, Ele liberta. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos os tristes. Lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus entra no templo, ele abre o profeta Isaías e lê esta palavra. Fala, onde se cumpriu esta palavra? Só que Jesus não cita ao dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Primeiro Jesus veio para trazer salvação. Depois ele virá de novo para trazer juízo. É o que a Bíblia chama de o dia terrível do Senhor. Mas quem está em Cristo não passará por esse dia. Está em Cristo. Glória a Deus. Amém, pessoal?
Tranquilo até aqui? Glória a Deus. Gente, voltando aqui para o nosso estudo, sobre a Adão, a Eva, o Caim, a justiça social, que eu acabei de dizer para vocês que só é possível se nós meditarmos na palavra. O que acontece? Deus, ele não somente ilumina, mas ele também corrige e faz a gente enxergar todas as situações. Não foi Tiago que escreveu? Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos que pedirem. Tudo bem? Só que aí, pessoal, quando você passa a ter as profundas revelações de Deus, gerado pelo Espírito Santo através da palavra, você passa a não aceitar mais qualquer coisa. Sabe por que os pastores de algumas igrejas não querem que você estude? Porque você vai conhecer a palavra. Aí você vai ver que nessa igreja lá só enche linguiça, só quer saber de corinho de fogo, só quer saber de revelação. Bíblia que é bom, nada. E quando prega a Bíblia nada. Lê um texto e não prega nada do texto. Começa a falar um monte de coisa, menos o que ele leu. Gente, pregação bíblica é ler um texto e explicar aquele texto para as pessoas. Se é gritando, se é pulando, se é parado, se é calmo, não importa. Mas isso é pregação. Passou disso, é encher linguiça. Aí eu te pergunto, na tua igreja, estão pregando a palavra ou estão enchendo linguiça? Beleza, gente? Só que aí, algumas questões vão ser levantadas que passavam percebido antigamente, porque agora seus olhos foram abertos pelo Senhor. Agora você não engole qualquer coisa. Agora você não aceita mais um nível raso, porque agora você tem contato direto com Deus através da oração, através da palavra, através da sua vida com Deus. Eu lembro de uma irmã que veio congregar com a gente alguns anos atrás, quando eu dirigia uma outra igreja. Falei, mas irmã, qual foi o motivo? Porque assim, quando eu dirigi igreja, o membro de uma igreja estava vindo para a minha igreja, não é tudo vem cá, belezinha, e está bem recebido, não. Eu queria saber da história. Por quê? Dependendo como ele saiu de lá, ele ia sair daqui também depois. Aí o que acontece? Eu perguntei, irmã, mas o que aconteceu? O que você falou? Porque o pastor lá sabia menos do que eu, irmão. Eu quero alguém que sabe mais do que eu. Saber menos do que eu para mim não serve. Pode gerar até com uma arrogância, né? Mas não é arrogância. Quando você sai de um nível raso, você não quer mais nível raso. Você quer, sabe? Me desculpem aí quem tá na live e não é sobre questão de ser pessoa não culta ou pessoa simples. Mas quando a gente sai do raso, a gente quer coisa grande, sabe? A gente quer palavra de Deus pregada. A gente quer pessoas que tenham conhecimento da Bíblia para poder satisfazer dúvidas, etc, etc. Não é assim? É assim que funciona. Então o que acontece? Dentro disso, a ética social tem um papel diferente na sociedade geral. Por quê? Você que é cristão, recebe toda essa iluminação que eu estou falando aqui desde as 8 horas, você vai olhar o mundo de uma forma diferente, só que você tem uma coisa a mais. Você tem poder transformador para o mundo, porque a ética cristã, ela funciona junto com a presença do Espírito Santo. E sabe o que começa a acontecer? Você começa a agir com ética cristã nas pessoas, eles vão ver que você tem algo diferente. Sabe que algo diferente é esse? Não é dizer de boca que você é crente, é ver suas atitudes, que você realmente vive aquilo que você diz que você é, que é o cristianismo. E aí o cristão, ele vai agir com ética em todas as suas áreas. Isso é muito sério, gente. Quantas vezes a gente esquece que a gente é cristão? Todos nós, basta alguém dever dinheiro pra gente. Me deveu R$10, não sou mais cristão. Você vai me dar meu dinheiro porque você falou. A gente briga.
Não, irmão, não. Jesus falou uma certa vez assim, que se necessário fosse, até que sofrêssemos injustiça, mas deixássemos para lá por amor ao Evangelho. Aí o que ele vai repreender a igreja de Corinto? Como é que vocês vão julgar os de fora, se vocês não julgam nem a causa de vocês? Vocês estão levando em litígio as causas de vocês. O povo da igreja de Corinto brigava, tinha um monte de coisa, era um processando o outro, era um levando a causa para a justiça, e nisso os juízes iníquos, olha essa crentaiada aí, tá tudo bagunçada. Eu é que não vou ir para a igreja para ser igual a eles. Eu estou tão bem aqui com meu vinhozinho, com meus negocinhos, eu vou para lá nada? Então, quando a gente tem esse encontro real com o Senhor pela palavra, a gente começa a pensar duas vezes antes de a gente agir de alguma forma, mesmo que a gente perca, agir de alguma forma que venha escandalizar o reino de Deus ou a obra de Deus. Porque a partir do momento que você está certo, você está na sua razão, mas talvez seria melhor você não agir daquele jeito, para o nome de Deus ser glorificado, seria bom. Porque, vamos supor, eu estou olhando na ótica divina, tá? Alguém pode olhar para mim e falar, nossa, eu prejudiquei ele, mas ele deixou para lá, ele me perdoou. Realmente eu vejo que esse camarada aí, ele serve a Deus mesmo, hein? Ele coloca em prática a fé que ele tem. Eu perdi, mas o nome de Deus foi glorificado. Agora não, vou pôr na justiça, não quero saber, é pau, tete a tete. Tudo bem, é justo, é seu direito, mas o nome de Deus já não vai ser glorificado, é por causa disso. Então, claro, gente, que a gente tem que ter aquela linha, né? O cristão não tem que sair perdendo, não tem que ser o bobo, não tem que ser, sabe? Não é nada disso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que algumas atitudes nossas poderiam ser deixadas para lá, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Muitas vezes é até um teste. Sabia que as pessoas nos testam? Eu vou contar aqui uma historiazinha para vocês. Um funcionário, ele foi trabalhar numa empresa. Aí lá só cristão. Olha só, hein? E ele disse que era cristão, tal e coisa, beleza. Só que o patrão lá queria só funcionários cristãos mesmo, para confiar 100%. Então fazia vários testes. O primeiro teste era o teste da moça que dá bola para ele, para ver se ele vai cair ou não. Tinha um outro teste, que era o teste do dinheiro, para ver se ele ia roubar ou não o dinheiro. E o terceiro teste era o teste do não vamos bater cartão, o relógio tá ruim, eu vou estar viajando, vocês vão poder entrar o horário que vocês quiserem e sair o horário que vocês quiserem, eu não vou estar aqui. Eram 3 testes, vocês estão entendendo? 3 testes. Aí o rapaz foi convidado para trabalhar. Aí no primeiro teste, que começou a trabalhar e tal, aí aparecia uma moça lá e começou a dar bola para ele, tal. Daqui a pouco o camarada combinou até motel com a menina. Aí o patrão falou o que para ele? Você não vai trabalhar comigo, você não passou nem no primeiro teste. Aí depois teve passou no primeiro teste. Aí o segundo teste, o teste do dinheiro. Ele viu no caixa lá aberto, quando ele foi lá, pegou uma grana. E aí não passou no segundo teste. Aí tinha um outro que entrou também. Passou no teste da moça bonita. Passou no teste do dinheiro. Aí chegou no teste do horário. Aí, sabe, algumas pessoas lá que eram próprias da firma, eles faziam aquilo. Tá chegando no horário por quê? Ninguém tá olhando mesmo. A funcionário, não, mas eu tenho um compromisso com Deus. E a Bíblia fala para mim obedecer aos senhores, assim como eu obedeço a Ele, como se estivesse obedecendo Ele. Não tá lendo Romanos 13? Tá. Não vou fazer isso, ao horário do almoço. Não, eu vou parar só no meu horário. Aí meio-dia, eu vou embora só 5 horas quando eu bater meu cartão. Aí tudo aquilo Aí depois de uma semana, cumprindo a regra, aquele funcionário ele foi aprovado.
o dono da empresa conversou com ele, foi aprovado, falou: aqui ó, só trabalha crente de verdade, só trabalha cristão de verdade. E o rapaz foi aprovado nas 3 instâncias: mulher, dinheiro e comprometimento com a empresa. Aí eu pergunto, aquele rapaz, a comunhão que ele tinha com o Senhor através da palavra e da oração, fez aquele homem ser crente, mas até debaixo da água. Eu pergunto, será que nós cairíamos na primeira, na segunda, na terceira, ou seríamos fiéis igual aquele rapaz? Poucos seriam. Agora o problema está em quem? O problema está em nós. Deus continua o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, as pessoas não são as mesmas. Entenderam, gente? Amém? Amém. O que acontece então? Eu estou no tópico aqui sobre a criação agora. Estamos falando sobre a ética social cristã. A verdadeira humanidade é os homens que praticam a ética cristã. E estamos falando agora sobre a tarefa e a ética social. Para cumprir a tarefa da ética social, primeiro tem que ser transformado por Deus. É que nós estamos falando. Agora, vamos falar aqui sobre essa questão da ética. Deixa eu ver aqui, que eu preciso terminar. Gente, falando um pouquinho de teologia, boa parte da ética social e tradicional tem sido formada por apelos de ordens da criação. Ou seja, os políticos, os estados, os países, eles sempre olham a Bíblia como referência para instituir suas leis. Já parou para pensar nisso? Como que a Bíblia ela é poderosa? E os que não olham a Bíblia diretamente, olham alguma filosofia, alguma ideologia que, queira ou não queira, vai acabar tendo preceitos bíblicos, porque a Bíblia, ela conta a história de pelo menos 6.000 anos do ser humano. Adão foi o primeiro homem, de Adão para cá não tem nada novo. Cultura egípcia, cultura da Mesopotâmia, cultura de Israel, é a cultura dos países, Grécia, Medo-Persa, Babilônia, Greco-Romano, mundo judaico, tudo isso não é novidade. Por quê? Porque a Bíblia, o Deus lidando com o homem já existe desde os primórdios. Tudo bem, gente? Tranquilo então. Tem um caderno no chão. Tá tudo bem, depois eu pego, tá bom? Deixa ele aí. Agora, gente, o que acontece? Claro que nem tudo é as mil maravilhas, tá? Os críticos da posição de que a Bíblia influencia em todas as esferas do ser humano, eles vão indagar algumas coisas. Primeiro, eles vão dizer assim: vivemos num mundo caído, em que os apelos a uma criação perdida são mal orientados. Eles vão dizer o quê? Porque o homem é caído, não tem como se exigir a santidade bíblica. Só que eles esquecem do quê? Que o Espírito Santo veio para ajudar o homem caído. Foi ou não foi? Foi. Aí, segundo, a própria Bíblia nunca desenvolve uma ética da criação. Como não? Deus falou assim para Adão. Primeiro, tudo que ele fez, ele viu que era bom. Depois ele fez o homem e falou: vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do... Porque do dia que você der a comer, vocês vão... Eles comeram, não comeram? Morreram ou não morreram? Pois é, isso é ética. Deus falou para eles o que ia acontecer. Mesmo assim, eles desobedeceram. Então, pessoal, a gente vai ver que certos elementos da própria revelação bíblica em Gênesis 1 e 2 tem ética. O bem ético definido pela vontade de Deus e pela desobediência à vontade de Deus. Deus não tem mais do que uma vontade, a vontade de Deus é uma só. Sabe aquilo que você sempre aprendeu na escolinha dominical? A vontade soberana e vontade permissiva? Não tem vontade permissiva. A vontade de Deus é só uma, é que nós o obedeçamos. O resto é permissão. Permissão não é vontade.
Quando você não quer que seu filho come um pedaço de bolo antes do almoço, mas você permite ele comer para ele não chorar, não é essa vontade de ele comer antes do almoço, você só permitiu para ele não chorar. A vontade é uma só, permissão é outra coisa. Beleza, gente? Olha o que vai dizer aqui, ó. O bem ético é definido pela vontade, palavra e obra de Deus. Pretende-se que a humanidade seja uma co-humanidade. O que é uma co? Co fala de comunhão. A vontade de Deus é que a humanidade seja unida. Sabe aquela coisa de paz do Senhor, irmão, graça e paz e tudo mais? A vontade de Deus é que os irmãos em Cristo sejam irmãos mesmo. Muito mais do que ser irmão de sangue, porque é o irmão de sangue de Cristo, é o irmão da família de Deus. Isso é muito sério. Beleza, gente? Tem um hino da oficina de 3 que diz assim, ó. O seu amor nos tornou irmãos de um novo sangue, sangue de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus nos torna irmãos, muito mais que irmão do sangue de família, mas é do sangue de Cristo. Beleza, gente? Então é uma participação social e alegre de seres humanos diante de Deus e diante os homens de Deus. Por que Paulo repreendeu a igreja de Corinto, gente? 1 Coríntios 11, porque quando eles se reuniam, não era para a ceia do Senhor, era para pior, não para melhor, porque cada um participava da sua própria ceia, fazia a sua própria panelinha, enquanto os irmãos pobres passavam fome, enquanto eles da panelinha ficavam fartos de alimento. Aí Paulo falou: vocês estão errados, vocês são a família de Deus, vocês têm que se ajudar. Beleza, gente? Então isso é o que? É o bem ético, é a co-humanidade, a família vivendo junta. O próprio Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Aí ele fez para ele uma adjuntora, ou uma auxiliadora, ou uma ajudadora. Só que aí, sabia que o casal precisa de vida social com os outros? Porque você e sua esposa não é uma só carne? Só que o ser humano, ele precisa dialogar com as pessoas. Então, não adianta ficar só os dois naquele mundinho. Tem que sair, tem que passear, tem que tomar sorvete. De vez em quando dá o cano no culto e vai no shopping comer hambúrguer, comer pizza lá naquela pizza cara lá, como é que é? O regazo que fala, né? Ragazzo, vai lá, compra aquele bombonzinho Ferreiro Rocher. De vez em quando prepara um, né? É bênção. Não cai nessa só de igreja não, que você fica habituado. Vai por mim. Você que está na live, vai por mim. Você que é pastor aí, pega um fim de semana, vai com a tua esposa passear, com teus filhos também. E vai fazer passeio com a tua esposa só você e ela. Deixa os filhos com a sogra. Vai por mim, escuta o que eu estou dizendo. É verdade. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, dentro dessas coisas, o mundo ideal é nós nos tratarmos como co-irmãos, como a grande família de Deus. Se pensou se Adão não tivesse pecado, gente, junto com a Eva lá, ele poderia não ter pecado. Se só Eva tivesse pecado, o que aconteceria? Eu não sei. Mas o Adão, ele não foi enganado pela serpente. Ele comeu porque ele quis. Está lá em Timóteo, né? O homem não foi enganado, mas Eva, tendo sido enganada pela serpente, comeu e deu para o seu marido e ele também comeu. Adão comeu sabendo de tudo que ia. Sabe quando você paga para ver? Eu sei que vai dar ruim, mas eu vou. Foi Adão. Ele não foi enganado por Eva. E se ele não tivesse comido do fruto? Como é que seria? Não sei. A Bíblia não relata. Se quando Jesus veio pregar a mensagem do reino, se os judeus da época de Jesus tivessem recebido a mensagem, nascido de novo como Nicodemos, aceitado o reino de Deus, como é que seria? Eu não sei. Mas talvez já estaríamos no grande paraíso também. Mas como nada disso aconteceu,
Ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas os que receberam deu o direito de ser chamado filho de Deus, os que creem no seu nome. Vamos pregando o evangelho da graça, até Jesus voltar, nos buscar, ter o grande dia da ira do Senhor sobre os moradores aqui, nós irmos para as mansões celestiais, e depois voltar com o próprio Cristo, para o reinado de Cristo sobre a terra, e está tudo certo. Tudo bem, gente? Então, depois disso, que o homem não viveu essa vida plena, aconteceu o pecado e a queda, a ética moral foi para o vinagre. Gente, essa queda lá de Adão com Eva vai indicar o quê? Que o mal vai se originar na rebeldia contra a vontade de Deus, não é? E se rebeliando contra a vontade de Deus, qual é o próximo passo? Desobedecer os mandamentos do Senhor. Era só um mandamento que Deus tinha lá no jardim do Éden. Éden é o nome de um lugar e tinha um jardim. Desse jardim morava Adão e Eva. Beleza? Então, esse mal, ele é manifestado na acusação, na divisão e no domínio de um ser humano sobre outro. Por quê? O Adão pôs a culpa na Eva, e lá em Gênesis 4, o Caim, ele cultuou a Deus de qualquer jeito, Deus não recebeu o culto dele. Abel cultuou a Deus com o que ele tinha de melhor, Deus recebeu o culto do Abel. Irmão, como é que será que está o nosso culto para Deus, hein? A gente acha que a nossa igreja que está certinha e as outras está tudo errada. Cuidado, Caim. Deus pode estar recebendo o culto do Abel e você está achando que você está com a bola toda, hein? Deus só recebe culto de verdade, culto racional, culto de coração, culto engrandecendo Ele e de gratidão, de amor. A gente se cantar bem, você pregar bem, você está no culto todo domingo, você pagar o dízimo, Deus não está nem aí para essas coisas. Deus quer o culto de Abel, o culto verdadeiro, perfeito. Apresentai os vossos corpos como culto racional, né, que está lá? Porque esse é o verdadeiro culto a Deus. O culto ele tem que ser racional. O negócio de Deus me tomou e eu não sei o que estava fazendo, isso tem em qualquer lugar, menos na Bíblia. A saída de Caim diante da presença de Deus, a fim de edificar a sua própria cidade, a sua sociedade, porque ele pecou contra Deus, foi rebelde, matou o irmão, ainda saiu batendo os pés ainda. Eu vou fazer minha própria cidade, eu não quero mais que Deus mande em mim, eu vou mandar em mim mesmo. Você viu como o pecado ele cega o ser humano, gente? Ou foi montar a cidade, a sociedade, e a revelação subsequente a respeito da cidade, que seria Babilônia, Babel, né? De Babel veio Babilônia, de Babilônia veio os ninivitas, dos ninivitas veio tudo aquilo que não presta. Tudo isso vai completar essa descrição inicial do mal social. Quando é que o mal começa, pessoal? O mal social. A pessoa só pensar em si mesma. A partir do momento que Adão e Eva caem, e Adão põe a culpa na Eva, a Eva põe culpa na serpente, e a serpente não sabe o que estava fazendo, mas ela era culpada porque deu lugar para Satanás. Ela também tem culpa. Tudo bem, gente? Então tudo isso vai originar o quê? Orgulho, desobediência a Deus, acusação, divisão, dominação, os homens querem dominar uns aos outros, exploração, violência e a cobiça como a manipulação do poder. Tudo isso. Vocês olham os noticiários aí atual, vocês veem que tá desse jeito. Por causa da cor da pele do ser humano, as pessoas julgam como não ser merecedor nem da vida. Outros porque tem dinheiro, acham que pode fazer o que quer com as pessoas. Outros porque tem dinheiro, até fazem o que quer, até paga a liberdade, mas Deus vê tudo. Uma hora vai pagar o preço com Deus.
Essa coisa de se não pagar aqui, pagar lá, conversa. Vai pagar aqui e vai pagar lá. Aqui e lá. Não é só lá não, viu? Exatamente. Tudo bem até aqui, pessoal? Aí, dentro de toda essa queda, de toda essa calamidade, Deus ele vem sempre tentando consertar, ter um encontro com o homem e ajudar o homem a consertar, desde lá do Éden. A Bíblia diz que Deus ele matou um cordeiro e fez aventais e vestiu Adão e Eva. Isso representa o quê? Adão e Eva de sua própria força não conseguiriam buscar a Deus. Fizeram folhas de fogueira, cozeram e folha de fogueira não serve para nada. Bateu o vento, rasgou. Aí Deus matou o cordeiro, vestiu Adão e Eva, porque vestes na Bíblia passou a ser símbolo de santidade. E o cordeiro que Deus matou passou a ser o símbolo daquele cordeiro que tira o pecado do mundo, que nasceria da mulher. Que a serpente simbolizada ali, Satanás simbolizado pela serpente, lhe perseguiria e morderia o calcanhar. E o pó seria o alimento da serpente. O homem veio da onde, gente? Do pó da terra. Quando a Bíblia diz que a serpente se alimentaria do pó, é do pecado do ser humano. Cobra não come terra. Ali era espiritual. Quando o homem peca, ele está alimentando a serpente. O calcanhar da descendência da mulher, a nação de Israel. Eles foram mordidos pela serpente e não perceberam. Calcanhar impede a pessoa de caminhar. E espiritualmente eles estão mortos, porque rejeitaram Jesus como Messias. Vocês veem como as coisas se encaixam? Beleza, gente? Então o que acontece? Dentro do pensamento hebraico cristão, isso se desenvolveu o conceito do quê? Da queda em termos da inimizade dos principados e potestades contra os propósitos de Deus. Isso é uma verdade. Então, as estruturas e forças sociais podem ter um aspecto até demoníaco e corporativo, que só pensa neles. Porque a Bíblia diz o que? O mundo jaz no maligno. O próprio Tiago falou que a sabedoria puramente humana, ela é diabólica. Por quê? Porque o homem nunca se volta para as coisas de Deus, irmão. Olha, qualquer ensino, qualquer estudo, qualquer filosofia, tudo isso que não envolva Deus, o Deus das Escrituras, tenta afastar o homem de Deus, porque o que o diabo quer é fazer você pensar que Deus não existe. Mas o único ser que tem a plena certeza que Deus existe é Ele. Ele não consegue negar a existência de Deus jamais, porque ele viu, ele estava lá desde a criação. Mas ele tenta ludibriar o ser humano para isso. Estão entendendo até aqui, gente? Agora o que acontece? A lei e a justiça. Pessoal, a ética social cristã, na verdade, é toda a ética de verdade. Começa por aqui, tá? Porque é o único tipo de ética que pensa em agradar a Deus e a criatura que Deus fez. A única ética que pensa nisso é a ética cristã. Por isso é a única ética que tem lei e justiça. A lei que não é de homens, que a lei dos homens é falha, e a justiça que é a justiça divina, porque a dos homens também é falha. Na justiça dos homens, o inocente pode ser culpado, porque a justiça trabalha com elementos. De repente, elementos falsos que traz acusação sobre aquela pessoa, ele é acusado injustamente. E às vezes o verdadeiro culpado, ele é inocentado por falta de provas. Então a justiça humana, ela é falha, mas a de Deus não. Mas a ética cristã é o relacionamento entre a lei moral divina, a lei revelada por Deus e a lei civil que foi instituída para nós. Beleza, gente? Ou seja, a justiça, a retidão,
o juízo. E qualquer tipo de ética vem de Deus. Jeremias 9:24. Eu vou ler aqui, tá? Para não tomar tempo. Olha só. Eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Deus é o único que faz misericórdia, justiça e juízo. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então o que agrada a Deus? Misericórdia, justiça e juízo. Nós, tendo a ética cristã, o que temos que fazer para agradar a Deus? É estar todo domingo no culto? Não, apesar de vá para a igreja todo domingo, isso é bom, mas de vez em quando vá também passear. Mas quando você age com misericórdia, juízo, agir com misericórdia, pessoal, é você não ser 8 ou 80 com as pessoas. Agir com juízo é você fazer sempre o que é correto. E agir com justiça é não pagar mal a quem lhe fez o bem. Tudo bem? Agora, dentro dessa lei, dessa justiça, baseada dentro do cristianismo, a questão da lei dentro do reino de Deus. Você sabe que o reino de Deus, o significado do reino de Deus é o seguinte: não é um reino espiritual, um reino celestial, um reino no céu. Reino de Deus, em outras palavras, é o reino que vem de Deus, o reino em que Deus governa, o reino que a lei de Deus é que toma conta. Esse reino que vem de Deus, ele tem alguns aspectos. Ele tem o aspecto moral, que é o que isso fala de ética, né? Todo ser humano deveria viver essa ética moral do reino, que ela é atemporal, é para todos os povos. Existe a faceta do reino de Deus espiritual, que é o quê? É o novo nascimento. O reino de Deus não foi implantado na terra ainda, porque Jesus não está reinando lá em Jerusalém, então não foi. Mas a lei espiritual do reino, que vem através do novo nascimento, já reina no coração dos cristãos. Assim como ele falou para Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos a questão do reino de Deus, o reino que vem de Deus. Só que é para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, que naquele caso, em princípio, era o reino literal do Messias, reinando sobre o trono de Davi, que seria rejeitado. Depois ele deixaria esse plano brecado, traria o reino espiritual, moral, através da igreja, mas depois voltará a exercer esse reino, essa oferta desse reino no trono de Davi. Tudo isso só pode acontecer para quem nascer de novo. Então o que Jesus está falando para Nicodemos era muito mais do que o reino literal, era muito mais do que o reino celestial, um reino moral, um reino espiritual, um reino teocrático. Ele estava falando ali da salvação de vida eterna, porque em última instância o reino de Deus é a salvação de vida eterna. Só vai entrar no reino quem é salvo. Vocês estão entendendo? Primeiro, quando a igreja é arrebatada, vamos para a casa do Pai, uma faceta do reino de Deus. Depois da tribulação, Jesus vem com a igreja e com os santos do Antigo Testamento implementa o seu reino no trono de Davi em Jerusalém, o seu reino teocrático. Só vai fazer parte do reino aqueles que nasceram de novo. Vai ter até o julgamento das nações para poder entrar. Depois o reino milenar, só vai permanecer no reino milenar aqueles que permanecerem fiéis, nascidos de novo, que nasceram no período do milênio. Depois o juízo final ainda só vai entrar na eternidade, que é a última categoria do reino de Deus, aqueles que nasceram de novo e passaram do juízo final. Então, o reino de Deus, a ética cristã é para quem nasceu de novo. Amém, pessoal? Amém. E nós, como igreja, somos os representantes de Deus na dispensação da graça, porque os judeus rejeitaram, não são mais os representantes, somos nós.
Vocês entenderam? Não representante do reino de Deus, mas do evangelho da graça. Porque a igreja não é o reino de Deus. A igreja participa do reino de Deus. O reino de Deus é o reino que ele domina. O mundo não vive o domínio do reino de Deus, porque o mundo não obedece a Deus. A igreja vive uma das facetas do reino. Por quê? Porque ele reina na igreja. Amém, pessoal? Agora que interessante. Como a igreja é o principal elemento que aponta para o reino na atualidade, até o arrebatamento da igreja, nós precisamos então ser testemunhas desse reino, através da nossa atitude. Tudo bem, gente? O Agostinho, que foi um grande filósofo, teólogo aí dos pais da igreja, ele vai dizer uma coisa interessante. Segundo os termos de Agostinho, os fatores constituintes mais importantes na história social são a cidade de Deus e a cidade terrestre. A primeira é dinamizada pela charitas, ou seja, o amor de Deus. A cidade de Deus é trazida a nós pelo amor de Deus. E a cidade terrestre, que é a segunda cidade, por cupiditas, que é o amor próprio. Para Martinho Lutero, os dois reinos são distintos entre si nesse ponto. O reino de Deus é uma questão de fé no íntimo, ao passo que o reino civil diz respeito aos assuntos exteriores. Mas na verdade, pessoal, a Lutero não está certo, tá? Porque o reino de Deus, ela tem a faceta espiritual e tem a faceta literal. Tem a transformação interior, mas tem o reino teocrático literal sobre o trono de Davi, de verdade, que vai acontecer no período milenar. Então são as duas coisas. Tudo bem? Mas é porque se for estudar a doutrina aqui deles aqui, eles eram amilenistas, né? O amilenista é aquele que enxerga o Apocalipse como algo simbólico. O amilenista diz: amilenismo não há milênio. Para eles, o tempo da ressurreição de Jesus, até Jesus voltar para julgar vivos e mortos e implantar o seu reino, para eles isso é milênio. E não existe milênio para eles. Para o pós-milenista é diferente. O milênio é hoje. A igreja ela vai crescer, crescer, crescer. Todo mundo vai ser salvo. É o milênio. Aí Jesus vem e acaba com os maus e implanta o seu reino eterno. Só que por que se vivemos o milênio e o diabo está preso, como é que tantas coisas ruins acontecem? Outra coisa, como que explica as guerras mundiais? Se o evangelho está cada vez progredindo e as pessoas estão cada vez melhores. Por isso que a melhor explicação para essas coisas do reino é o pré-milenismo. Ainda mais o pré-milenismo dispensacionalista, que nós cremos o quê? Não estamos no milênio, estamos vivendo sim a dispensação da graça, mas depois Jesus arrebata a igreja, tem a grande tribulação e o reino literal de 1000 anos. Jesus vai vir com a igreja para cumprir, porque a Bíblia ela é literal. Tudo bem, gente? Então o amilenista não tem milênio. O bem e o mal vai andar junto até o final, e no final Jesus vem, não tem arrebatamento, não tem nada, e coloca a eternidade. Isso é o amilenista. O pós-milenista, o milênio é hoje, o evangelho é o milênio. Só que as pessoas não melhoram, né? Está cada vez menos cristão no mundo, mas eles falam que é o milênio agora. Aí no final, quando tudo estiver no paraíso, Jesus vem, e aí tem o juízo e a eternidade. Mas nós, os pré-milenistas, dispensacionalistas, não estamos no milênio. O milênio é futuro. Por isso, pré-milenista, Jesus vem antes do milênio. Beleza, gente? Por isso que eles dizem isso aqui, Agostinho e o Lutero, porque a teologia deles influenciava nesse ponto. Agora o que acontece? É em Jesus Cristo, gente, que a palavra de Deus é mais clara e plenamente revelada para a ética social, bem como para as coisas.
Em Lucas 4, do 18 ao 21, eu vou ler aqui, vamos ver o que Jesus está falando que é ética social. A ética social de Jesus é perfeita, irmão. Lucas 4, eu vou ler para não tomar tempo, tá, gente? Lucas 4, 18 ao 21, está escrito assim, ó, olha só: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é agora, gente. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga que estavam fitos nele, e começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, isso é a ética de Jesus. É todo mundo igual, todo mundo irmão. Amém, gente? A ética de Jesus foi a ética da tentação. Passa por prova, mas não desobedece a Deus. Mateus capítulo 4. Sabe como é que Jesus venceu a tentação do Satanás? Está escrito. O diabo falava que estava na Bíblia para Jesus, distorcendo. Jesus trazia interpretação correta, reta, verdadeira. Por isso eu bato na tecla que o crente tem que conhecer a Bíblia. É só pela palavra que nós vamos vencer. Amém, gente? Nas parábolas, nos discursos, no sermão do monte, na despedida de Jesus, em tudo isso, na crucificação, na ressurreição, Jesus não aderiu uma palavra para ofender ninguém. Isso é ética do reino. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer ética maior do que isso? Isso é para nós vivermos, pessoal. Ética cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. O serviço de Jesus sacrificial. Ele como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Ele lavou. Os discípulos estavam... Gente, na última Páscoa, primeira ceia, o discípulo estava brigando para ver quem que era maior. Você sabia disso? Jesus vai e lava o pé de todo mundo. Quem quiser ser o maior, seja como o menor. Um pouquinho de curiosidade bíblica aqui. Vocês sabem que lá na ceia, o próprio Judas cara de pau perguntou, né? Quem há de te trair? Aí os evangelistas vai dizer que ele molhou o bocado junto com Judas, né? E deu. Vocês sabiam que na Páscoa, o convidado mais especial, ele ficava do lado do dono da casa? Geralmente era o filho primogênito, né? Que ficava dentro da Páscoa judaica. Mas aí quem estava do lado de Jesus? Judas Iscariotes. Ou seja, aquele que trairia Jesus foi o mais honrado da primeira ceia. Olha como que Jesus é ético, gente. Se é você ou eu que sabe que vai trair, a gente já briga, quebra o pau logo e manda embora. Jesus honrou ele, ficou do lado de honra. É fogo, hein? Né, irmã? Profundo isso aqui, hein? Pois é. Enfim, a ética social cristã, pessoal, tem que refletir não apenas as interpretações da Bíblia, mas viver o que você aprendeu da Bíblia. Sabe qual é o nosso problema? A gente conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não tem coragem de praticar. Somos grandes teólogos e pouco cristãos. Somos grandes pregadores, mas somos zero na vivência. Então Deus quer que continuemos bons pregadores, bons conhecedores. Todo conhecimento que você adquire é para você, para o seu futuro, para você, quando você prega, quando você traz um estudo, para o teu alimento sadio, espiritual também, meditando. Você pode ver que quando você começou a estudar, quando você abre a Bíblia, você já vê diferente. Você já sabe como é que você vai estudar aquilo ali. Você vai analisar a palavra, você vai analisar o significado, você vai analisar quem escreveu. Você vai ter algum material ali para te ajudar na compreensão. Mas Deus quer mais do que isso. A nossa teologia precisa ser prática e não só teórica. Amém, pessoal? O outro ponto aqui que ele vai dizer, gente, eu estou na página 29 indo para 30 do livro.
tá? Mas se quando não consegue abrir lá para ver direito, não tem problema, porque a gente é baseado no que está lá, né? Senão, se a gente não basear a aula no material, então não precisa de material. Você está pagando R$70 por mês aí de bobeira, joga fora então e vamos trazer o jornal, já que não precisa do livro, não. A gente trabalha com o livro. Pessoal, o próximo aspecto da ética é social. Sabe por que a ética social também tem um aspecto escatológico? Quando fala escatologia, escatológico, é tudo que está ligado com o tempo do fim. Ou bem ou mal, a nossa ética, ela é baseada em quê? Porque nós sabemos, não por causa das obras, mas sabemos que o salvo tem boas obras e que lá no final nós vamos receber o nosso galardão. Amém, irmã? A irmã tá esperta, hein? Umas 2, 3 aulas que ela veio, ela ficava meio assim, falei, esquenta não que você vai acostumar. Ela já tá afiada já, tá na benção já. É isso aí, irmão. Feliz, viu? O desenvolvimento, fico feliz com isso. Então, pessoal, queira ou não queira o cristão, a ética dele também tem o termo futurista, porque ele sabe que por aquilo que ele faz aqui, não é que ele vai ser salvo ou não, mas aquilo que ele faz aqui, ele vai receber galardão ou deixar de receber galardão. Salvação não entra aqui, a salvação é pela fé. Tudo bem, gente? Aí olha o que ele vai dizer aqui, ó. A ética social cristã é fundamentalmente escatológica na sua natureza, ou seja, inclina-se em direção à chegada futura e completa do juízo e da graça de Deus. É o que eu acabei de dizer para vocês. A ética cristã, ela sabe que existe um futuro de bênção ou não. Sim ou não? Sim. Ou seja, o reino de Deus, que está verdadeiramente presente em nossas atitudes, será plenamente revelado no final. Porque Jesus Cristo, ele é o novo Adão. E se nós nascemos de novo, a nossa forma de viver tem que ser do novo Adão, que é Cristo Jesus. E não o Adão antigo pecador, que é o Adão da Eva lá. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? E o Espírito, olha que interessante, que o Espírito Santo é o pagamento inicial para o grande futuro. Jesus, ele falou assim, ó, eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um outro consolador para que seja convosco. Essa palavra outro é allos, é outro, mas que é igual ao que estava. Então Jesus é igual, o Espírito Santo é igual a Jesus. Um outro consolador. Consolador, grego paracleto, chamado para estar ao lado. O Espírito Santo está aí do seu lado, dentro de você, para te ajudar em todas as suas dificuldades, em todos os seus problemas, em todas as suas questões. Ele está aí. Sabe que às vezes você chora com louvor, com uma pregação, naquele momento difícil? É porque o Consolador habita aí em nós. Amém? Amém? O bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e anunciar que o Pai quer derramar o bom Consolador. É Ele, Consolador. Aleluia. Amém, tá aqui, pessoal. É o hino 100 da harpa. É, um hino bonito. Então, como a gente está vendo tudo isso, pessoal, se espera então que o juízo ético final de Deus contra a sociedade humana, como a Babilônia, vai sofrer. E a Nova Jerusalém, que os abençoados vão receber o grande prêmio, não da ética, mas da salvação pela fé em Cristo. E quem está em Cristo vive com uma boa ética. Senão a gente vai entrar na ideia de que salvação é pelas obras, e não é pelas obras. Efésios 2:8. A salvação não vem de vós, mas é dom de Deus, pela fé. Não é isso que está lá? Então é a fé. A fé não é obras, tá, gente? A fé é a resposta ao chamado de Deus. Muitos confundem achando que fé é obra. Fé não é obra, não. Fé não é obra. Obra é o que você faz por causa da fé que você tem.
Não é? Então, pessoal, levando nesse ponto que o aspecto escatológico da ética cristã, no final, a gente sabe pelas escrituras que todos os homens serão julgados. E as boas obras não salvam, mas as más obras condenam. A pior má obra que você pode imaginar é não reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Vocês entenderam, gente? Estreito na terra, não é? Estreito. Pois é. Agora, pessoal, estamos chegando no final do tópico aqui. Como que a gente pode colocar em prática no meio das pessoas a ética cristã? Falando de Deus. Falar de Deus é evangelizar. Então, através do evangelismo. Eita, nós! E através da oração. Tudo bem, gente? Então, através da oração e do evangelismo, a gente chega até nas autoridades. Segundo Timóteo 2, 1 e 2, eu vou ler aqui. Está no livro de vocês aí. Segundo Timóteo 2, 1 e 2, eu vou ler aqui, ó, que eu passei batido aqui. Segundo Timóteo 2, eu leio aqui que fica bonitinho, tá? Para o pessoal que está na live, fica aquele espaçozão lá. Segundo Timóteo 2, 1 e 2. Irmão pastor Júlio Santos Martins, Deus te abençoe. Segundo Timóteo 2, 1 e 2. Olha só o que Paulo vai dizer. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O que Paulo está falando para Timóteo? Fortificar na graça. Como é que eu fortifico na graça, gente? É orando, é jejuando, é ficando de joelho perante o papai, lá no meu aposento, clamando a Deus, pedindo para Deus trazer minhas vitórias, abençoar o meu país, abençoar os meus queridos, abençoar o meu pastor. Isso é, gente, fortificar na graça, estudar a palavra, fazer um bom curso teológico, sabe? Isso é fortificar na graça. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Paulo termina dizendo o quê? E o que de mim aprendeste, confia a homens fiéis. Sabe o que ele está dizendo? É para a gente evangelizar, preparar pessoas, ensinar a palavra. Se aprendeu, passa para frente, ensina na igreja, na rua, no trabalho, para a família, seja onde for, passa para frente e confia a homens fiéis, para eles passarem para frente o que estão aprendendo de nós. Isso é a verdadeira ética para nós nesta noite. Amém, pessoal? Mas a oração é o pontapé inicial para todas as coisas acontecerem. E o cristão precisa proclamar o evangelho de Jesus Cristo, na esperança que homens e mulheres vão conhecer a Cristo e a ética moral do reino também vai estar presente na vida deles. Você viu como que as pessoas melhoram depois que aceitam Cristo como Salvador? E vivem o Evangelho, tá? Já viram? Mesmo as pessoas que é tribuloso, alguma coisa era melhora, já percebeu? Sempre melhora alguma coisa. Só que Deus, Ele quer mais. Amém? Aqui vai dizer sobre a comunidade alternativa. Pessoal, comunidade alternativa nada mais é que são os cristãos vivendo nessa sociedade, mas não como a sociedade, vivendo de forma alternativa. Quer viver conforme o quê? O Evangelho. Em primeiro lugar, a comunidade é um contexto essencial para a deliberação e discernimento moral. Ou seja, na comunidade que você está inserido, você vai espalhar a palavra de Deus. Segundo lugar, a própria existência de comunidade
com sua dedicação total a Jesus Cristo, vai contribuir para que a sociedade aqui comece a receber um pouco da sociedade alternativa que somos nós, a sociedade cristã. Nós somos uma alternativa a esse mundo. Amém, pessoal? Tranquilo? Aqui vai falar da participação institucional. Aqui vai dizer, conforme demonstrou Moisés, Daniel, Paulo e outros personagens bíblicos, a participação direta na estrutura e nas instituições políticas da sociedade é outra estratégia disponível para implementar a preocupação ética social e para fazer com que o mundo seja mais cristianizado. Ou seja, adianta eu de forma isolada ser um bom cristão? E eu preciso fazer com que esse cristianismo invada a sociedade. Invadindo a sociedade, lá na política, os homens que entrarem lá vão ser homens éticos, cristãos. Não é aquele velho ditado que os políticos é um reflexo da sociedade, porque a sociedade ela é corrupta. Mas e se a sociedade começar a ficar cristianizada? A política não é reflexo da sociedade? Os políticos serão homens verdadeiros, porque a sociedade está andando conforme Cristo. Isso não vai acontecer numa escala total, não vai. Só que enquanto mais nós conseguirmos levar o evangelho, mais a sociedade vai ser mais parecida com Jesus. E dentro disso, não se esqueça de uma coisa: nós, os cristãos, somos a sociedade alternativa. Se lá fora eles não têm ética, aqui dentro nós somos uma sociedade em meio à sociedade. Nós somos a sociedade que representa o reino de Deus na terra. Nós somos os cristãos, os seguidores de Cristo. Embora ninguém quer fazer, nós vamos fazer. Todo mundo quer roubar, nós vamos não roubar. Todo mundo quer fazer o errado, nós vamos fazer o certo. Por quê? Nós não somos dessa sociedade. Nós somos a sociedade cristã. Uma sociedade em meio à sociedade. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? Por último tópico aqui, a grande sociedade que nós fazemos parte. Pessoal, a vontade de Deus para encerrar essa questão aqui é que nós cumpramos, como servos de Deus, a vontade de Deus. Hebreus 12:1 diz que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Para a gente transformar a nossa sociedade, temos que mostrar para essa sociedade que nós somos transformados. Tudo bem, gente? E temos que entender que temos que fazer sempre de forma justa, porque lá no mundo diz que o meio justifica o fim. Se o fim for fazer o bem para alguém, o meio que você vai usar pode até ser corrupto. Está errado. Tem gente que faz isso dos políticos? Rouba, mas faz. Então deixa ele roubar, porque uma parte ele usa. Não, está errado. No cristianismo não, gente. Os meios não justificam os fins. Os meios, o caminho para se fazer o bem tem que ser correto. E o final também tem que ser correto. O cristão ele chamou para vencer o mal com o bem. E ser influenciador das pessoas através de nossa atitude. Tudo bem, gente? Então, temos que tomar posse desse chamado, dessa missão, e entender que nós somos a luz na terra e o sal, o tempero desse mundo. Até porque o anticristo só vai se revelar, a iniquidade só vai tomar conta geral quando o que detém, que é o Espírito Santo através da igreja, levar a igreja no arrebatamento. Aí o Espírito Santo não vai mais deter o iníquo. Mas até lá, nós somos o órgão divino que detém as mazelas e as terríveis manifestações do mal. É a igreja através do Espírito Santo. Vamos continuar fazendo a nossa parte, a nossa missão. Amém, pessoal? Demorou, mas chegou na parte bíblica e teológica do material sobre a ética cristã. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre a questão das verdades. É pecado mentir se for para fazer um bem? E Abraão não mentiu?
E Samuel não mentiu quando foi ungir Davi? Essas e outras respostas nós vamos trabalhar na próxima semana. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, amém. E você que quiser estudar conosco, deixa a tua mensagem aí, te enviamos o material pelo correio e se acompanha nas redes sociais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e vamos aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia.